Olá! O Questão de Ordem fala hoje sobre a regulamentação de uma profissão. É que em março deste ano, o vereador Fernando Mendes, do PRB, protocolou aqui na Câmara de Campinas um projeto que visa o reconhecimento da profissão de optometrista aqui na cidade. A iniciativa tem como principal objetivo beneficiar todos aqueles que exercem esta profissão. Aqui uma lei de 2005 que trata do ISS-QN, não consta esta profissão na lista. E agora a proposta do parlamentar é que ela também esteja nessa lei de 2005 que trata das profissões aí reconhecidas e que pagam o imposto para trabalhar aqui na cidade. Para a gente detalhar um pouco melhor, nós vamos conversar agora com o autor da lei, o vereador Fernando Mendes. Seja bem-vindo, vereador. E contamos hoje também com a presença da bacharel em optometria, Marta Maria Caumo. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Antes de mais nada, quem acompanha a TV Câmara Campinas deve ter já visto algum debate, inclusive o vereador que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor já trouxe alguns especialistas na área para falar nessa comissão, mas hoje, Marta, eu gostaria que inicialmente você detalhasse para nós, para o nosso telespectador, o que é a optometria, que tipo de estudo, que tipo de habilitação se precisa para exercer a profissão? Boa tarde, amigos, munícipes de Campinas e região. A optometria, ela está vindo para acrescentar. Nós temos um estudo, temos a parte tecnológica, que são 3 anos, ou os bacharéis, que são 5 anos. Todos os optometristas formados estão sempre se especializando em alguma área, seja na parte de lente de contato, baixa visão, ortótica. Nós estamos vindo para agregar valor na saúde, Imagine, o bispo comentou comigo hoje que cada posto de saúde só consegue marcar 8 pessoas por mês para ser atendido por um oftalmologista. Você imagina se nós estivéssemos dentro do posto de saúde, nós atenderíamos 12 pessoas por dia. Então, isso traria benefício para a cidade. Os médicos oftalmologistas se direcionariam exatamente para a saúde visual, trataria de doenças. A nossa área ficaria na parte de visão. Então, qual é a visão? Quais são as dificuldades? Estamos capacitados para diagnosticar algumas patologias. Então, são 3 anos de estudos. 3 como tecnólogos, ou bacharéis são 5 anos. 5 anos, ok. E depois disso, cada um se especializa em alguma outra área dentro da optometria. Eu mesma fiz uma especialização, estou cursando outro curso de optometria comportamental, que vai trabalhar com pessoas, crianças principalmente, que são diagnosticadas com síndrome que são agitadas, que o TDAH. O TDAH, tá. E aí passa pelo fono, pelo oftalmo, e aí passaria para nós para fazermos um treinamento para ensinar a criança a usar a visão, colocar a visão na maneira adequada. Coisas que levam tempo, que o oftalmo não tem condições de estar despendendo tanto tempo para um paciente só. Correto. Nós estaremos tratando esse paciente semanalmente, para poder evoluir e não precisar usar óculos ou não tomar o Ritalina, que seria um remédio. Seria uma espécie de fisioterapia do olhar, é isso? Com certeza, é isso aí. Tá certo, então daqui a pouco a gente fala com você novamente, Marta, porque agora nós vamos falar com o vereador Fernando Mendes. Vereador, o senhor que protocolou essa proposta lá em março, eu já falei um pouquinho do objetivo, mas gostaria que o senhor detalhasse melhor por que, então, regulamentar essa profissão aqui em Campinas. Olá, Mirna, cumprimento aos que nos assistem. Olha, eu aproveitei o dia 23 de março, que era o dia que comemorava o dia do optometrista. Então, é uma conscientização que se relaciona muito com o menos favorecido. As pessoas que hoje estão na fila do SUS, as pessoas que hoje estão precisando medir o grau da sua visão, elas estão hoje indo para os camelôs comprar óculos de grau à torta e à direita, porque ela não aguenta mais. Porque a média de espera hoje são 200 dias que a pessoa fica esperando. Então, nada mais justo do que pegar os profissionais, os técnicos, os bacharéis, as pessoas que já atuam
nas óticas, elas já estão atuando, não é uma coisa que vai se encontrar, já existem. Então, nada mais justo eles estarem incluídos no imposto sobre serviço e trabalhar sem medo. Hoje, o senhor deve ter feito alguma pesquisa de campo para fazer esse projeto. Existe, de que forma esse profissional hoje atua em Campinas? Olha, você vai numa ótica, normalmente quem tem lá instalado, lá tem um optometrista, lá tem uma pessoa que vai te atender. Agora, às vezes vai a vigilância sanitária, tenta fazer algum tipo de pressão. Ou seja, os optometristas hoje no Brasil inteiro, é como, por exemplo, se você vai para cada um oftalmologista, a Marta poderia nos ajudar nisso, tem mais ou menos 6, 7, 8 optometristas. É como se fosse um prédio de engenharia. Está tendo uma construção, ali tem um engenheiro, mas quantos mestres de obras, quantos pedreiros tem naquele local? Então, os optometristas hoje, eles existem, é uma realidade. Inclusive, os estudantes, os que estão se formando, eles estão recebendo a sua diplomação ou de bacharel ou de técnicos, para quê? Para chegar numa cidade e não poder trabalhar. Sim, mas houve um tempo, vereador, em que as pessoas iam direto na ótica, passava pelo optometrista e aí compravam os seus óculos. O que aconteceu nesse meio tempo, em termos de legislação e de fiscalização, que hoje há essa restrição? Não sei se a Marta pode nos detalhar melhor. O que aconteceu e acontece ainda, nós não temos liberdade ainda para trabalhar, porque não conseguimos alvará sanitário. A vigilância sanitária não solta o alvará para a gente poder trabalhar tranquilamente. Então, a partir do momento que a gente tem essa insegurança, né, o que os oftalmos e a vigilância fala é que nós fazemos venda casada. Então, por exemplo, o paciente chega até a loja e quer comprar um óculos, né, fazer um óculos. Se você tem um profissional que vai medir a acuidade visual desse paciente e pode fornecer a receita, como ele já procurou a ótica, ele não vai querer sair de lá e procurar outra ótica. Ele vai querer fazer lá dentro. E isso eles associam uma venda casada. Por exemplo, estou fazendo um grau para fazer com que o paciente compre um óculos. Não necessariamente. Nós, a partir do momento que diagnosticamos ou percebemos alguma normalidade nos olhos, nós encaminhamos para o profissional, que nem sempre é oftalmo. Pode ser um clínico, a pessoa pode chegar lá e falar que está com problema de diabetes, nós vamos encaminhar para o clínico e não para o oftalmo. Então, vai tratar primeiro a diabetes para depois voltar aqui para a gente ver. Ou após a consulta, se realmente precisar de óculos, precisaríamos que o oftalmo também faça um fundo de olho para o paciente também ficar tranquilo. Então, a gente está sempre encaminhando. Sim. E é essa liberdade que nós gostaríamos de ter. Que hoje, um oftalmo, se recebe uma carta minha, ele se recusa a fazer... Mas o que aconteceu nesse meio do caminho, que ficaram duas classes que poderiam, pelo menos pelo que vocês estão me dizendo, se unirem pela saúde. Andarem juntos. E hoje parece que existe essa inimizade, ou então até, olha, como se um tivesse tirando o espaço do outro. Eu acho que é uma preocupação na reserva do mercado. Okay. Porque assim, nós temos 1.300.000 habitantes aqui em Campinas, e eu tenho certeza que ninguém é capaz de atender 1% da população em um ano. Sim. Né? Então, eu acho que nós não vamos invadir a área do médico. Se você tem um convênio e pode, né, se reportar a um oftalmologista e não quer fazer por um optometrista, você tem a liberdade de escolha. E isso acontece só em Campinas ou em outros municípios também? No Brasil todo. É que aqui a área da oftalmologia é muito grande. Né? Nós temos vários centros, né? Tem a Unicamp, tem a PUC, tem o Penido, tem várias clínicas com bastante oftalmos. Agora, se você vai mais para o interior ou em cidades mais longe, como Ceará, Recife, que lá tem carência. Então, lá o optometrista trabalha com muito mais tranquilidade do que nós aqui em Campinas. Sim. Ou na região. Agora, vereador, quando a gente fala em regulamentar com essa questão do ISSQN, essa matéria sendo aprovada e sendo sancionada, nada impediria, por exemplo, da rede pública também passar a ter esses profissionais no seu quadro? Exatamente. Não é questão de regulamentar, mas é questão de inserir
esses profissionais no ISSQN do município, porque a regulamentação ela viria de forma federal para todo o Brasil. Okay. Só que já existe o reconhecimento da optometria em tantas portarias, em tantos mandados, em tantos recursos, inclusive no dia da nossa discussão pública, naquela tarde estava tendo mais uma vitória da optometria. E tem um julgamento que é dessa ADPF, que ia ser agora dia 21, mas por conta da Lava Jato, os juízes estão tão sobrecarregados com os acusados e que ela está sendo prorrogada. Mas a questão é, o serviço público, as escolas, as crianças em atividades escolares, hoje em idades escolares, elas, 80% nunca tiveram nenhum tipo de tratamento nesse sentido e muitos deles, segundo o próprio secretário de saúde aqui de Campinas, ele mesmo me falou que as professoras, elas são treinadas de forma bruta a tentar descobrir uma criança que tem problema de visão para poder mandar para uma policlínica. Por exemplo, um optometrista poderia fazer um mutirão nas escolas. Exatamente, mas isso, essa questão de inserir um optometrista no ISSQN, no Imposto sobre Serviço, é uma questão também de controle. Porque hoje qualquer pessoa pode passar por optometrista. Ele começar a estudar, ou então você compra um aparelho na internet de medição que mede a visão e ele aprende porque você está enxergando um pouquinho melhor? Estou. Então a pessoa já acha que está bom. E ali faz tratamento ou coisas parecidas. Mas aí não pode, não. Tem que ter tem o reconhecimento, tem o diploma, tem todo o alvará, reconhecendo que aquele profissional é gabaritado para tal. Com certeza. O próprio oftalmologista, ele usa a secretária que é treinada dentro do consultório para fazer alguns exames pré-consulta. Então, o trabalhar com equipamento é fácil um treino, tá? Mas nós estudamos a ciência da visão, como é que funciona cada olho, como é que a gente pode estar fazendo um teste para saber se o olho está na medida exata, se o músculo está funcionando corretamente. Sim. Não é só a parte, vamos vender óculos. A nossa intenção não é essa. Nós queremos justamente cuidar da saúde visual dos munícipes de Campinas e região. Tá certo, então. E a gente vai falar um pouquinho mais, queria que você detalhasse, por exemplo, essa questão da especialização. A gente falou dos óculos, falamos da lente de contato e você falou no caso do seu estudo, sim, que é a questão comportamental para crianças que têm até algum tipo de disfunção. Sim. Detalha melhor para a gente onde entra ali o trabalho do optometrista e de que forma vocês podem ajudar no tratamento com essa equipe multidisciplinar. Por exemplo, Mina, se eu perguntar para você, você enxerga bem? Sim, enxergo. Agora, qualquer criança saberia dizer que está enxergando bem alguma coisa? Ela precisa ser examinada e ser medida a visão. Tem muitos casos que nós começamos a fazer o exame que o pai, a família, começa a chorar, porque a criança reporta que ela está vendo a letra dançar. Porque um olho não se conecta com o outro no mesmo instante. Então a criança pula a linha, a criança não tem sequência. E aí você imagina uma criança sentada numa sala de aula que não consegue trazer o que está escrito no quadro para o caderno. Você acha que ela consegue ficar 1 hora, 2 horas sentada na carteira? É. Aí ela fica agitada. Então aí fala, não, a criança tem déficit de atenção. Mas ela não consegue trazer o que está na lousa para o caderno. Ou ler no caderno, porque as letras estão dançando. Isso tudo nós poderíamos estar avaliando. Okay. E fazer um treinamento sem que, em alguns casos, tenha necessidade de usar óculos. Às vezes com tratamento, com exercício, uso de prismas, lentes corretivas com filtro, nós temos esse conhecimento para poder trazer para o pai ficar mais tranquilo. Tem pais que não sabem, eu achei que você enxergava assim, pai. Então a criança não tem, né? Qualquer pessoa, a gente pega adultos com 20, 30 anos que nunca passaram por uma consulta oftalmológica. E a hora que você fecha um dos olhos, ele fala, não estou enxergando nada com esse outro. Ele nunca se percebeu que a visão dele era diferente de um olho para o outro. Porque ele nunca teve, né, uma pessoa que avaliasse sua visão. Ninguém sabe se o que você está enxergando é o correto, a não ser depois que você avalie. Você pode ter uma postura, às vezes sentar de uma maneira incorreta ou andar
ou com a ponta dos pés, ou com... Você gasta o sapato mais de um lado que do outro porque você não tem equilíbrio, porque você não enxerga direito. O seu centro visual não está na posição correta. Então, assim, as especializações estão vindo para melhorar coisas que nós podemos fazer, que requer tempo, que nós precisamos estar trabalhando justamente para a pessoa enxergar melhor e ter seu campo visual sem o uso necessário do óculos. Sim. Tá? Então, a optometria comportamental, ela vem, por exemplo, quanto que um jogador de futebol, de basquete, precisa ter uma visão muito mais ágil do que eu e você. Sim. Ele precisa ter uma lateralidade muito maior do que eu e você. Porque ele está olhando aqui, mas tem que ver o companheiro que está vindo atrás. E isso a optometria comportamental também trabalha. Olha que a parte de esporte, corrida, pessoas que vão fazer tiro ao alvo, a gente pode desenvolver uma visão melhor para ele. Então, são especializações que estão vindo, professores todos internacionais, né? Não são, porque nós não temos isso aqui no Brasil. Então, as pessoas que vêm, eu estou fazendo um curso que é internacional. Sim. Ministrada aqui no Brasil, mas com pessoas vindo de fora para poder dar esse treinamento para a gente. Então, para falar um pouquinho da profissão fora do país, essa profissão já é reconhecida. Sim. E, pelo jeito, temos profissionais gabaritados. Com certeza. E nesses países que existe optometria, não tem nenhum choque, nenhum oftalmologista deixou de trabalhar porque o optometrista está lá. Sim. Então, esse medo da nossa profissão ser inserida dentro da área da saúde, não tem motivo. Hoje a profissão ela está inserida onde? No Conselho Brasileiro de Ocupações reconheceu o optometrista, o técnico, nível superior, dentro do Conselho de Ocupações. Então, nós estamos inseridos. O mercado, o Ministério do Trabalho reconhece, o Ministério da Educação reconhece, porque existem faculdades aí que soltam diplomas, né? Eu não estudei 5 anos, gastei muito para isso e preciso estar trabalhando para repor esse esforço todo. Né? Claro. Tá certo, então a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho da polêmica que esse projeto gerou aqui na cidade com o vereador Fernando Mendes. Não saia daí, Questão de Ordem volta já já. Você que assiste a TV Câmara Campinas pode mandar a sua sugestão de um tema que gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa através do e-mail redacaltv@campinas.sp.leg.br, repetindo, redacaltv@campinas.sp.leg.br, e pode acompanhar ainda a nossa transmissão através da página da Câmara de Campinas, que é facebook.com/Câmara Campinas, além do canal 4 da NET e também do 61.3 UHF Digital, e ainda da página da Câmara, que é campinas.sp.leg.br. E aqui o vereador Fernando Mendes vai falar um pouquinho agora sobre a polêmica que criou-se a partir desse projeto de lei. A gente percebe que deu um auê aí na cidade, né, vereador? Exatamente. O grande problema é que a optometria é vista como um abalo na reserva de mercado e não como uma atividade que tem uma importância muito grande para as pessoas. Por exemplo, há pouco tempo, menos de 2 meses, o Papa esteve numa ótica, teve um atendimento com um optometrista e saiu mostrando o óculos feito no mesmo momento. Então, um país, primeiro mundo, na Europa, assim como também na Alemanha, Portugal acabou de liberar a optometria de um modo geral e tantos outros países. No Brasil tem esse problema. Por quê? Porque no Brasil o oftalmologista ele quer ganhar dinheiro vendendo óculos e não fazendo cirurgia, que é o dever dele. É como se você se torna um jogador de futebol e quer ganhar dinheiro vendendo camisa de jogador e não jogando bola e fazendo o que tem que ser feito. Então esse é o grande problema hoje. Eles eu estive conversando com um pessoal ligado à oftalmologia e eles me perguntaram: "Ô vereador, você é contra o oftalmologista?" Eu falei: "Não. Não, porque o oftalmologista é tão importante." Eu falei: "Tá bom, a importância do oftalmologista não é eu que tenho que falar, ele que tem que cumprir. Eu estou aqui para falar do que eles não deveriam estar fazendo, que é impedir profissionais que estudam, que se formam, que investem e depois não podem trabalhar." Mas o senhor encontrou algum oftalmologista que fala: "Não, olha, realmente a gente precisa do optometrista"? Vários. Inclusive na nossa discussão pública aqui, tinha os oftalmologistas
oftalmologistas lá que são a favor e que dizem só no Brasil tem, eles chamam inclusive, oftalmologistas aqui de Campinas, eles chamam isso de o optoduto, que são os oftalmologistas que ficam querendo ganhar com as consultas e também vendendo colírio e também, inclusive teve agora um grande problema aí, recente, fazendo diagnóstico que não deveriam estar fazendo. Por quê? Porque não tem o fiscalizador, não tem aquele que realmente é o da saúde básica da visão. Sim. Então, eu acredito na sensibilidade da nossa Secretaria de Saúde. Eu estive com o secretário de Saúde discutindo sobre optometria. Ele já me disse assim, olha, é uma realidade inevitável. A optometria vai logo, logo, não só em Campinas, no Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos cidades como São Caetano do Sul, nós temos uma cidade, agora eu esqueci o nome, não sei se é Cajamar, uma cidadezinha que eles estão exibindo já o ISSQN, o alvará de funcionamento da optometria, porque o prefeito está assumindo isso. Eles não aguentam mais ficar uma pessoa 200 dias esperando para fazer, apenas medir o grau do seu óculos. Existem pesquisas que dizem que de 80% das pessoas que hoje estão na fila do SUS não tem doença nenhuma, apenas está precisando medir, fazer uma acuidade visual, medir o grau da visão. Então, essa é a grande polêmica e é natural que se informe o que a população vai ganhar com o optometrista sendo regularizado na cidade. Mais pessoas para atender, menos fila de espera, mais profissionais e, claro, mais tratamento, porque os oftalmologistas vão receber aqueles que estão realmente precisando ser cuidados na questão da saúde visual. Agora o senhor disse que esteve com o secretário de saúde. Estive com o secretário de saúde. Qual é aí a disponibilidade da prefeitura, a aceitação da prefeitura no que diz respeito a regularizar essa profissão? Antes de ir no secretário de saúde, eu fui nos postos de saúde. Nós temos 64 postos de saúde na cidade, divididos nas regiões. Eu peguei o meu pessoal, quando eu tinha eles, que agora não tem quase ninguém, e nós dividimos na cidade. Então, foram nos postos de saúde. Quem estava atendendo lá, eu estou com problema de visão, eu falo com quem? Eu falo com aquela moça ali. Tá bom, aquela moça é quem? Não, ela é uma enfermeira. Já não é uma pessoa qualificada para me atender. Então, ela faz você sente o quê? Ah, eu sinto peso, aí tá bom, então eu vou colocar o teu nome para você ir para a policlínica. Tá bom, mas é quando? Não, você só pode ir no mês de agosto. Tipo, isso mês de maio, você vai no mês de agosto. Mas por que eu não posso ir esse mês? Porque cada mês só pode ser destinado para cada policlínica 8 pessoas atendidas naquele posto de saúde. 8 de cada posto? De cada posto. Okay. Então, você imagina a fila que fica isso, a pessoa fica esperando. Então, o secretário de saúde me falou o seguinte, que eles dão treinamentos para as professoras identificarem nas escolas o garoto que não escuta direito e o garoto que não enxerga direito. Porque eles não têm essas pessoas para ficarem fazendo esse mutirão. Tanto que a gente teve recentemente uma campanha em que a prefeitura conseguiu aí os óculos para as crianças, para os estudantes da rede pública que tem essa necessidade. Quer dizer, se nós tivéssemos o optometrista, isso com certeza seria muito mais ágil. Muito mais ágil e muito mais eficaz para as pessoas e para os próprios oftalmologistas. Porque o oftalmologista, em nenhum lugar do mundo, atende a saúde básica. Ele não vai para o posto de saúde atender, porque não é a formação dele. É um engenheiro ir colocar o tijolo no prédio. Não é a função dele, é fazer o projeto. Então, as coisas estão totalmente divididas, totalmente mal elaboradas. E quem sofre é o menos favorecido. É o que nem todo mundo pode disponibilizar R$1.000 para fazer um óculos, porque você tem que ir no optometrista, no oftalmologista, que cobra R$300 para você fazer uma consulta. Ou então ele vai para o SUS ficar 200 dias esperando. Então esse é o grande problema. Depois tem que fazer o óculos, depois tem que pagar a lente. É R$1.000 para ele fazer. Se ele tem um optometrista, ele tem... Às vezes ele vai fazer o óculos dele com um preço bem menor e se ele tiver algum problema de doença, ele vai ser tratado. Sim. Então, mas só que esses profissionais que hoje atendem, eles não estão selecionados no imposto da cidade. Porque se eles estiverem selecionados no imposto da cidade, eles vão poder trabalhar e eles vão poder aparecer melhor. Sim. E vai ganhar a saúde pública, as escolas, postos de saúde, porque ninguém hoje não tem atendimento nos postos de saúde sobre a saúde visual. A gente pode dizer, Marta, que hoje o optometrista ele trabalha
mesmo sem querer, de forma clandestina? Sim, infelizmente é assim que todos trabalham, com um pouco de receio, porque a sanitária, por não liberar o alvará, se uma outra autoridade chegar, nós não temos a apresentação do alvará para optometria. Eu tenho uma ótica, eu trabalho, tenho alvará para vender óculos e para vender lente de contato, mas eu não tenho para optometria. Então, eu nem atendo dentro da loja, eu tenho um consultório à parte, mas eu também não consegui o alvará, porque a sanitária se recusa, porque alguém falou que não poderia me soltar o alvará. Vereador, mediante essa realidade, que tipo de sensibilização a gente tem que fazer junto à sociedade, junto ao poder público, para resolver, então, esse problema? Eu chamo aqui eu tenho falado isso nos meus discursos de pouca vergonha. Eu tenho falado o seguinte, essa pouca vergonha vai acabar em Campinas. Essas são as minhas palavras, porque não tem outro termo. Esse é um termo que eu acho mais carinhoso para falar. Porque a pessoa estuda, você recebe o diploma, você tem uma condição. Por exemplo, eu estive agora aqui no centro da cidade de Campinas para visitar uma ótica onde os donos são optometristas. Eles me levaram no segundo andar, no terceiro andar do prédio, onde eles têm um escritório, onde eles fazem toda a acuidade visual, eles fazem tudo. E diplomas de todos os jeitos nas paredes, diploma de formação na Alemanha, diploma de simpósios, de palestras. E ela disse assim, isso aqui, ô vereador, são os meus crimes. Porque se eu colocar isso aqui lá embaixo, eu posso até ser presa. Porque eu estudei, eu me formei para tratar das pessoas, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar sem pagar impostos para a cidade. Mas eu vou fazer, se o senhor quer fazer um óculos, eu faço para o senhor. Mas eu faço tudo aqui porque eu estudei. Então, isso para mim é pouca vergonha, isso é uma falta de sensibilidade. Por quê? Porque tem um grupo por trás forçando a barra. Inclusive, quando eles estiveram aqui na discussão pública, vários oftalmologistas ficaram ameaçando os optometristas. Nós podemos fazer com vocês o que nós fizemos lá em Hortolândia. Vamos mandar a vigilância sanitária caçar vocês. Ou seja, eles se julgam os poderosos. É um lobby. Claro, porque eles estão vendo relação ao mercado. Não estão preocupados se a pessoa vai perder a visão, se a pessoa vai esperar 6 meses. Eles não estão preocupados com isso, porque dentro dessa montanha de pessoas, dessa multidão, tem os que podem pagar e os que não podem, que esperem. Vereador, o senhor acredita que com esse projeto acabou comprando uma briga aí boa com a categoria? Olha, eu não me recordo de nenhuma briga que eu entrei e perdi. Eu não recordo. E tenho certeza que essa também vai ser resolvida. Eu já falei para o diretor da Unicamp, falei para o pessoal aí do Cresmestre, falei para todo mundo. Olha, isso aí vai ser resolvido. Nós vamos regularizar esse pessoal aqui. Agora vamos esperar. A gente está no final do primeiro semestre, não temos mais tempo de falar na verdade, de votar essa matéria aqui na Câmara Municipal. Uma discussão que provavelmente ficará para o segundo semestre. Com certeza. Como o senhor pretende, então, digamos que sensibilizar a Câmara Municipal, sensibilizar os seus colegas parlamentares e depois sensibilizar o prefeito para sancionar a lei? De que forma para Campinas, então, dar esse passo? Olha, o decreto que perturba o entendimento acerca de tudo isso é de 1932. Nós estamos num momento muito bom. Bom por quê? Porque, por exemplo, a legislação relacionada ao trabalho de 1940 está sendo feita agora uma reforma. Sim. A da Previdência Social de 1960 está sendo feita reforma. Ou seja, eles já entenderam que coisas de 1940, de 1960, você imagina de 32, o cara até se matou que fez isso, deu um tiro na cabeça depois. Você vê, se perdeu toda a história. Que decreto é esse? Vamos contar para o nosso telespectador. É o decreto que fala... O decreto de 1932, ele define que não são de competência médicas, fisioterapia, fonoaudiólogo, massagistas, professor de educação física. Só que todas essas profissões, ao longo do tempo, elas foram se organizando. Sim. Só que no meio delas está a optometria também. Só que, crescendo os oftalmologistas, eles empurraram a optometria para um canto, dizendo: vocês podem ir trabalhando, mas até no limite que eu deixar vocês trabalharem. Ok. Então, essa que é a grande realidade. Mas é como se um ortopedista não pudesse trabalhar hoje, porque ele também está no mesmo decreto de 32. Todas as outras classes conseguiram a sua independência, só ficou a optometria. Então, hoje, com toda... aqui, ó, são portarias, recursos
mandado de segurança, recursos especiais, todos eles estão saindo hoje favorecendo a optometria. Que a optometria tem que ser vista com bons olhos. Existem vários municípios que hoje eles estão com alvará de funcionamento, com a vigilância sanitária dando condições de trabalho. Aqui do nossos lados, perto de Campinas. Se o prefeito quiser, se o secretário de saúde quiser, ainda que a Procuradoria da Casa julgue inconstitucional, ainda que a Procuradoria da Casa diga que não é constitucional, se você for nos recursos aprovados, inclusive que saíram agora em 2016, junho de 2017, nós vamos ter a condição de fazer com que a optometria seja incluída no ISSQN. Agora, nesse caso de receber um parecer de inconstitucionalidade aqui pela Casa, o senhor já estudou a possibilidade desse projeto vir do Executivo ou ainda não pensou nisso? Não, porque eu vou lutar para que isso não aconteça. Eu vou lutar para que o projeto siga da maneira que ele está sendo de uma forma ordeira. Por isso é que nós provocamos a discussão pública. A discussão pública despertou entre os vereadores um entendimento que a coisa não era tão simples como parecia. Então, a Procuradoria da Casa, ela tem uma forma de olhar, só que ela tem que olhar também todos os recursos ordinários, extraordinários, os mandatos, tudo que está saindo em favor para poder fazer um julgamento. O senhor anexou todos esses documentos no processo? Sim, a princípio eu não tinha anexado porque a gente estava falando só do ISSQN. Ok. Na resposta da Procuradoria, naturalmente, eu não li ainda, mas eu sei que já tem uma resposta, então eles foram abordar outros assuntos. Então, mediante os assuntos que eles abordaram, nós vamos entrar com os anexos. Então, hoje esse processo na Casa está com vistas para o senhor? Ou ainda está na Procuradoria? Não, está na Procuradoria e ela vai para a Comissão de Legalidade. Mas o senhor pode pedir vistas, Posso então? pedir vista, sim. Posso, sim. O senhor pedindo vistas que o senhor faz vamos anexar tudo isso. Ok. Eu acredito que há um interesse muito grande da própria Casa em fazer com que a população ela seja atendida. Por quê? Se você conversar com o secretário de saúde, ele tem um entendimento muito amplo em relação a tudo. Tanto a reserva de mercado, tanto aos conflitos, mas também a necessidade das pessoas. Se conversar com os vereadores, eu particularmente também eu não tinha muita noção do alcance dessa discussão. Por exemplo, eu estava conversando com um bacharel em optometria, ele disse para mim assim, olha, existe uma diferença entre olho e visão. Como assim? Olho e visão. Aí como assim não? O olho, o oftalmologista, ele cuida do olho, ele faz a cirurgia, ele faz isso. O optometrista, a visão, aquela questão que está falando, a sua lateralidade, isso, aquilo. Então, é uma coisa muito técnica, que você vai entrando numa situação totalmente diferenciada. E as pessoas, uma criança, por exemplo, ela não tem noção de dizer se ela ouve bem ou se ela enxerga bem. Ela só começa a entender se alguém colocar um aparelho e dizer, e agora? Ele, agora eu estou vendo melhor, agora eu estou entendendo melhor. Essa é a realidade. Então, nos países em que o optometrista, ele é o agente, ele é a pessoa que tem essa recepção para cuidar da saúde básica da visão, a fila de espera não existe, é zero. Porque eles fazem todo... E os oftalmologistas querem que isso aconteça, porque eles é que fazem esse mapeamento onde tem a necessidade para que eles venham cuidar. Tá certo. Essa então, que é a realidade. A gente vai aguardar, então, essa discussão retorna no segundo semestre e aí a gente vê a possibilidade ainda e acompanha aqui pela TV Câmara Campinas novas discussões a respeito desse tema e também a possibilidade de uma nova discussão aqui no nosso programa Questão de Ordem. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, a gente fica por aqui. Se você não acompanhou essa discussão por inteiro, pode entrar no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Procura ali na playlist Questão de Ordem e nós teremos este tema e tantos outros que nós discutimos aqui na TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui e até um próximo programa.